Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o microfone para ficar melhor. E hoje vamos estar estudando a lição de número 9, uma nova lição de uma nova semana, com o título Crucifico o Rei de Vocês? Uma pergunta. Enfim, tenho certeza que vai ser bem legal. Antes eu vou estar tirando aqui minha cobertura, convido você a fazer uma breve oração. Então, vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um momento, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a lição, lendo um pouco da Sua palavra, vendo, Senhor, realmente o que precisamos mudar na nossa vida e analisando a história, para que possamos não cometer os mesmos erros. Fica conosco, com cada um de nós, nos dá um dia maravilhoso na Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, lição de número 9. Crucifico o rei de vocês. Vamos lá. Se vocês querem crucificar esse inocente, vão em frente. E aí a gente tem Pilatos aqui, né? Lava as mãos. Só que as mãos elas continuam sujas. Muito interessante essa tirinha. Mostra pra gente exatamente de que às vezes a gente tem que tomar uma posição. A gente precisa escolher um lado. Não dá pra gente poder realmente só fingir que não estamos vendo, que não estamos de um lado ou de outro. Tem umas coisas bem interessantes pra gente falar em relação a isso. Mas vamos estar lendo aqui uma parte do verso-chave que a lição quer que a gente leia, Lucas 23, de 1 a 31. Talvez a gente não leia tudo, mas vai ser bem interessante a gente ler uma parte. Recomendo aí que na sua casa você leia tudo, que vai realmente ser de grande ajuda, tá bom? Lucas 23, Jesus perante Pilatos. E, levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nação, proibindo de dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhes, dizendo: Tu é... Perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos Judeus? E ele, Jesus, respondendo: Tu dizes. E disse Pilato aos principais sacerdotes e à multidão: Não acho culpa nenhuma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia e começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe viera fazer algum sinal. Queria que Jesus fizesse um milagre, né, até esse ponto. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram-se amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Jesus é sentenciado à morte. E, convocando Pilatos, os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das do que acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe por uma festa. Mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo: Fora daqui com este e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com
Perdão. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os gritos e os principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Aí o problema. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou a Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E o seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que vão de vir dias em que dirão: Bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Para mim, é muito impactante, sabe? Ler tudo isso. Primeiro porque, como nós falamos desde o início, Jesus ele não tinha culpa. Segundo, porque as pessoas ao redor, eu não vou falar que creiam, né? Eu tenho convicção de que elas estavam, né, endemoniadas para fazerem tal ato. A gente vê que Pilatos não fala uma, não fala duas, não fala três vezes, e por mais que a gente não esteja lá realmente para poder ver, né? Pelo relato dá a entender que ele falou realmente com convicção. Não, esse homem aqui, ele é um homem que não vejo mal nenhum nele. Mandei ele para Herodes. Herodes também não viu nenhum problema. Trouxe ele para cá. Qual que era o procedimento? O procedimento que eles iam provavelmente açoitar Jesus, bater nele, mas iriam acabar soltando, mas não seria a pena de morte. Né? Até aí já vimos um problema, porque se ele não é digno de morte, se ele não fez nada de errado, não precisaria açoitar, não precisaria ter nenhuma dessas complicações, mas, né, a gente sabe como é a justiça humana. Enfim, continua-se, tem-se todo esse alvoroço, né, do povo, né, endemoniado, simplesmente para o quê? Para crucificar Jesus, né? Dependendo de onde a gente vai ler, a gente vê que Pilatos acaba oferecendo aqui, a gente, né, tem essa identificação. Eu não posso falar para vocês, eu não tenho total informação disso, depois eu preciso estar vendo. Mas aqui a gente já tem a ideia de que é o povo que fala, não, solta Barrabás, solta Barrabás. A gente vê em outros versos que Pilatos, né, acaba realmente fazendo e trazendo, né, essa escolha, né, esses dois caminhos que eles poderiam estar seguindo, né? E é muito triste, né, saber, porque assim, se a gente ver em outros evangelhos, não sei em qual evangelho, enfim, a gente vai ver que a esposa de Pilatos, antes de Pilatos tomar essa decisão, né, a decisão de sentenciar Jesus, mesmo ele sendo inocente, a gente vai ver que a mulher de Pilatos tem um sonho e por causa desse sonho ela sofre muito, 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 muito. E ela vai e fala para Pilatos não mexer com esse homem. Mas aí, qual que é a interpretação que ele tem? Não, eu vou ir, vou sentenciar ele e problema deles, eles que estão fazendo. Minha mão não está suja de sangue, né? Como a gente vai voltar aqui para tirinho que a gente vai ver. A gente vai ver que as mãos continuam sujas. É algo que eu, sabe, é algo que entristece, sabe? Principalmente
saber que isso aconteceu com o nosso Senhor, né? Ao longo da nossa vida, a gente vai ter vários problemas, várias dificuldades, vários momentos em que a gente vai ser julgado injustamente. Só que por mais que isso aconteça, nós ainda somos pecadores, nós ainda merecemos a morte. Mesmo que de maneira injusta, mas injusta eu digo num ponto de que, né, às vezes, né, as pessoas vão colocar crimes e coisas que a gente não falou e coisas que a gente não fez, mas mesmo assim, o que eu e você merecemos é a morte. Jesus não. Jesus, pelo contrário, não merecia. Quando a gente desce aqui, a gente vai para a parte de domingo, a gente vê conflito de consciência. Pouco depois da morte de João Batista, o ministério de Jesus começou a ganhar ainda mais notoriedade. Quando Herodes ouviu falar daquele rabino que operava milagres, passou a se perguntar se não seria João ressuscitado. Sua consciência claramente não estava em paz. Anos mais tarde, ele finalmente teve a chance de ver Jesus face a face. Jesus havia sido levado diante de Pilatos, e assim que Pilatos soube que ele estava sob a jurisdição de Herodes, aproveitou a oportunidade para passar o problema adiante. Quando Cristo ficou adiante dele, Herodes tentou puxar conversa, mas Jesus não disse uma palavra. Herodes esperava ver algum milagre, como dos que tinham ouvido falar, e mais uma vez Jesus não reagiu. Herodes se ofendeu com o silêncio, mas percebeu que não havia, mas que havia algo diferente naquele homem. Ele não era como os criminosos com quem estava acostumado a lidar. Ainda assombrado pela morte de João, Herodes não estava em condições de ceder à pressão dos líderes judeus e condenar Jesus à morte. Ironicamente, o pai dele, Herodes o Grande, tinha sido o primeiro a tentar matar o Messias quando ele ainda era bebê. Mas Herodes Antipas não queria se envolver com algo assim. Ele não suportaria carregar mais uma execução nas costas. No caso, ele tinha matado João Batista, e por isso mandou Jesus de volta a Pilatos, afirmando que não via nele nada de errado nele. Depois de ler sobre essa cena, uma pergunta não sai da minha cabeça. Por que Jesus não disse nada? Ele falou com Pilatos, então por que não? Então por que aqui houve silêncio total? Jesus ficou em silêncio diante de Herodes porque ele já tinha dito tudo o que precisava dizer por meio do seu profeta, João Batista. Isso nos ensina uma lição fundamental. Quando Jesus nos fala por meio de seus profetas e de sua palavra, a mensagem precisa ser levada a sério. Caso contrário, quando nos encontrarmos com ele face a face, talvez ele não tenha mais nada a nos dizer. E ele fala com amor e nos chama a responder. Mas claro, a escolha, como sempre, é nossa. É exatamente isso. As pessoas elas leem, né? Isso, né? É interessante falar que essa parte, eu admito que eu não sabia, não sabia dessa parte, né? Até um tempo atrás, né? Em determinado momento estudando, uma pessoa foi e me perguntou, né, por que que Herodes não disse nada, né? E eu falei, não, por causa da profecia, tal, e disse que ele não falaria nada, e de fato é verdade. Mas a gente vê que o motivo de ele falar para um e não para outro é porque Herodes ele já tinha ouvido mais do que ele precisaria ouvir, né? É aquela coisa, não jogue pérola aos porcos. Mas infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu. Né? Herodes ainda com medo, né? A princípio a gente vê que ele achava que Jesus, ele era João Batista ressuscitado. João Batista ressuscitou e tinha encorpado em Herodes, mas quer dizer, em Jesus, enfim, não era necessariamente Jesus, era João Batista, vocês entenderam, né? E até por isso, né, ele acaba esquivando. Mais pra frente a gente vai ver que ele não teve um fim muito bonito, mas, né, tanto ele quanto Pilatos acabaram cometendo um grande erro, né, um erro de, né, colocar as suas ações
né, em conformidade com o que os outros iriam pensar e não necessariamente com o que a consciência deles falava. Enfim, é isso. É uma lição muito boa. Peço que a gente possa estar refletindo sobre ela. Agora vamos estar lendo um pouquinho a parte de segunda, né? Condenando um inocente. Vai falar exatamente isso, dessa parte de, né, Herodes ter lavado as mãos e que a gente não possa ter esse mesmo pensamento. Aqui diz exatamente o seguinte: as autoridades judaicas levaram Jesus diante de Pilatos e, acusando-o de provocar rebelião, ensinar o povo a não se pagar impostos a César e a se declarar rei, Pilatos perguntou: Se você é o rei dos judeus, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. Em seguida, Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e declarou: Não vejo nesse homem crime algum. A interação foi tão breve que chega a soar irônica. Pilatos não via ameaça nenhuma e só queria se livrar do problema. Mas os inimigos de Cristo ficaram ainda mais decididos a garantir a sua condenação. Depois, Pilatos levou Jesus para uma conversa reservada e voltou a insistir na mesma questão: Você é o rei dos judeus? Jesus confirmou, mas deixou claro que seu reino não era desse mundo. E acrescentou: Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho para a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos respondeu com a famosa pergunta: O que é a verdade? Foi um instante rápido, mas podemos notar um breve lampejo de reflexão, que ele não sustentou por muito tempo. Mesmo reconhecendo a inocência de Jesus, Pilatos também queria agradar o povo e manter a popularidade. Tentando conter a fúria da multidão, re- ele propôs repetidas vezes que Jesus fosse açoitado e depois solto. Mas se Jesus era inocente, como o próprio Pilatos admitiu, mandar açoitá-lo já era uma injustiça. E, quando ele mostrou disposição a ceder um pouco, a pressão só aumentou. A sugestão de libertar Jesus deixou o povo ainda mais exaltado. Procurando uma saída, Pilatos recorreu ao costume da semana da Páscoa e ofereceu libertar um prisioneiro, apelando para algum senso de justiça, e pediu que escolhessem entre Jesus e Barrabás, um criminoso conhecido, preso por roubo, assassinato e por liderar uma rebelião. Pegando Pilatos de surpresa, o povo e os líderes religiosos gritaram: Fora com este, solta-nos Barrabás. Exigiram a crucifixão de Jesus e a libertação, né, por sua vez, de Barrabás. Isso nos soa absurdo, e é mesmo, mas precisamos encarar uma verdade. Toda vez que escolhemos nossos pecados no lugar de Jesus, no fundo repetimos a mesma decisão. É como se disséssemos: Não queremos que esse homem seja o nosso rei, mas temos outro rei além de César. Dá-nos Barrabás. A realidade é triste, a realidade triste é que por nós mesmos não somos melhores do que eles. É isso. Não teria maneira melhor de finalizar isso, né? Para a gente ter uma reflexão. Nós não somos mais santos do que eles. Longe disso, né? Diariamente sabemos o que é o certo. Mesmo assim, decidimos fazer o que é errado. Muitas das vezes, por nossas atitudes, ações, por nosso silêncio, pelo uso do nosso tempo. É, sabe, precisamos mudar muita coisa. Eu falo por mim, eu preciso mudar muita coisa, né? No fim, Barrabás ele foi solto. Não sabemos o que, né, ele fez depois, se ele acabou, né, aproveitando a sua oportunidade, mas a gente tende, né, com o pensamento humano, pensar que ele não se arrependeu, que ele, pelo contrário, só ficou feliz e foi realmente ir pelo mundo afora fazer maldade de novo. Não sabemos, né? A Bíblia, ela, muitas histórias, ela não dá o desfecho. E de fato aqui, né, o foco é Jesus. Mas pensar que até, né, entre os dois ladrões, né, teve esse contraste, é, sabe, é doido a gente parar pra pensar o quanto que
o ser humano, né, que não está ao lado de Deus é ruim. Em quais situações você percebe a tentação de escolher Barrabás em vez de Jesus? Peça ao Espírito Santo que ajude você a enxergar isso com clareza e resistir da próxima vez. Mais uma vez, uma pergunta pessoal, mas né, que nós possamos realmente ter esse pensamento. Enfim, pessoal, é isso. Fica, por favor, Senhor, com cada um de nós. Vamos fazer uma breve oração agora. Né? Admito que quando a gente estuda sobre isso, não tem como a gente não refletir, né? O profeta do Senhor fala que, né, quão proveitoso seria se a gente refletisse sobre os momentos finais, sobre a crucifixão de Jesus ao longo do nosso dia, pelo menos uma vez no dia, né? Porque é muito fácil a gente acabar saindo dos trilhos, saindo do caminho. Vamos fazer uma oração? Muito obrigado, Senhor. Fica, por favor, com cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a fazer a sua vontade, a sermos pessoas melhores. Que o Senhor possa estar nos ajudando agora, Senhor. Fica conosco nesse restante de dia maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Enfim, pessoal, para finalizar, gostaria de dizer que, como vocês devem ter visto, né, hoje, né, nós estamos fazendo duas lições em uma, tanto lição de domingo quanto a lição de segunda. Ah, Dani, mas aqui entra basicamente como sábado, seria 3 dias, entre aspas, né? Porque assim, aqui é o verso da semana, eu normalmente não considero muito como o sábado, né? Sábado normalmente a gente vai pra igreja, faz outras coisas, né? E aí a lição eu acabo deixando realmente para dias, né, os outros dias, né, domingo, segunda-feira. Talvez, provavelmente, por consequência, a gente vá continuar fazendo dessa forma. Eu espero que vocês entendam, né? Mas se a gente vê que realmente não tá dando certo, a gente volta e começa a fazer um dia certinho por vez. Eu estou gravando exatamente na segunda-feira e para vocês vai sair provavelmente umas 8 horas da manhã esse vídeo. Espero que, né, possa ser de grande utilidade, mas nas próximas vezes vou tentar fazer ele sair mais cedo. Muito obrigado por tudo e até o próximo dia que a gente vai estar estudando a lição.